Olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo ao nosso estudo do livro de Daniel, hoje o capítulo 8. E mais uma vez eu quero incentivar você a ler este capítulo 8 do livro de Daniel na Bíblia Sagrada, meditar neste capítulo todo e aí depois voltar aqui nesse vídeo e conferir os comentários e as impressões que serão dadas sobre este que é considerado um capítulo muito importante sobre a escatologia, que é o estudo das coisas do fim dos tempos. E aqui a gente vai poder aprender e meditar nesta palavra da verdade que está escrita na Bíblia Sagrada. Daniel, que em hebraico significa Deus é juiz, foi um profeta que, você sabe, profetizou durante um tempo longo e que foi muito usado por Deus para ser uma voz na Babilônia, porque ele ficou sempre fiel a Deus, foi provado, os invejosos procuravam motivo para acusá-lo, mas ele continuou demonstrando uma fidelidade, um caráter a toda prova. E o Senhor pôde usá-lo como uma voz. E entre tantas coisas que nós aprendemos nesse inspirador livro do profeta Daniel, é que nós precisamos estar preparados. Preparados para a vida. O que a vida nos enfrentar, como foi Daniel, passou tragédias, traumas, injustiças, perseguição, até momentos em que a vida dele estava em risco, ele estava se demonstrando sempre preparado. E a mensagem, uma das grandes mensagens deste livro é estar preparado para a vida. Mas também estar preparado para o que virá no futuro. E como as visões que Daniel teve, e o Senhor Deus deixou escrito para todos nós na Bíblia Sagrada, para a gente saber, não para nos assustar, mas para estarmos preparados. Preparados para o arrebatamento. Jesus breve virá arrebatar, levar a sua igreja. Preparado para as coisas que nós temos que enfrentar. E, se o Senhor nos chamar, estarmos preparados também para morrer, porque assim é que o Senhor deseja, que a gente tenha paz. No Salmo 130, o salmista fala: como uma criança que descansa como a sua mãe, eu acalmei a minha alma em mim. Perante tantos problemas, nós podemos ter descanso no nosso Deus. E esta profecia maravilhosa de Daniel nos mostra quem é o vencedor. Nós já sabemos o final da história. Para a gente escolher um lado, a gente tem que saber o final da história. Quem é que vai ganhar? Nós já sabemos, Jesus, vencedor. E os que com eles estiverem, os que com ele estiverem também vão vencer. Em Cristo somos mais do que vencedores. Então, como a gente já viu, Jesus, no capítulo 24, versículo 15 do livro de Mateus, respondia à pergunta dos discípulos. Os discípulos perguntaram: qual o sinal da tua vinda, Senhor Jesus, e do final dos tempos? Então, o Senhor Jesus foi respondendo em todo o capítulo 24, e quando chegou no versículo 15, ele falou de Daniel, o profeta. E a gente vai ver aqui nesse capítulo 8 de Daniel, esta visão profética escatológica que nos versículos 17 e 19 explicam
que trata-se do final dos tempos, do tempo da ira, que é um tempo próximo à vinda do Senhor Jesus, que é para os tempos futuros. Está bem claro 3 vezes. É repetido aqui no versículo 17 e 19, que esta visão é para dias futuros, para o fim dos tempos. Então, nessa visão profética de Daniel, capítulo 8, ele vê um carneiro com 2 chifres. E o próprio capítulo diz que os 2 chifres são 2 reis, da Média e da Pérsia. Daniel vê agora um bode com um chifre entre os olhos, e esse chifre entre os olhos, o próprio capítulo diz que é o primeiro rei. Depois Daniel vê surgirem 4 chifres, que são 4 reinos, e ele vê de um desses 4 chifres nascer um chifre pequeno. E o bode, aqui descreve, aqui mesmo interpreta, que se refere ao Império da Grécia. Como trata-se de uma visão para o final dos tempos, como está escrito no versículo 17 e 19, todos esses reinos e impérios serão uma luta, uma preparação para o cenário desse chifre pequeno, que entende-se se tratar deste líder do final dos tempos, que vai se levantar contra o povo de Deus, contra o próprio Senhor Jesus, contra o que se faz no templo santo do Senhor, no santuário. Ele vai se levantar contra tudo que é de Deus e que tudo que se fala sobre Deus e o que se faz para o Senhor Deus. Então, trata-se, você já sabe, do anticristo, que se levantará no fim dos tempos para guerrear contra o povo de Deus e contra o Senhor Jesus. Mas nós já sabemos, o Senhor Jesus é o grande vencedor. Eu quero voltar a falar sobre a resposta do Senhor Jesus aos discípulos sobre o sinal do final dos tempos. E no versículo 4 do capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus começa a sua resposta dessa forma: tome cuidado que ninguém engane vocês. Queridos, o versículo 26, capítulo 8 de Daniel, diz que essa visão é para tempos distantes, para Daniel, porque Daniel viveu bastante tempo antes de Cristo. Então, para o profeta Daniel, esta visão ainda seria lá para frente, tempos distantes, para Daniel, mas para nós já está chegando. Aqui no capítulo 8, a descrição de algumas características do anticristo. E uma das coisas que diz aqui é que ele vai fazer prosperar o engano. Ele vai se apresentar como o solucionador dos problemas e como o líder global, como aquele que tem todas as respostas. Mas só que ele vai fazer isso de uma forma convincente para muitas pessoas, mas será mentira e engano. Por esse motivo que o Senhor Jesus já começou a falar, toma cuidado. Lá, no capítulo 24, versículo 4. Toma cuidado
para você não ser enganado. Que o Senhor dê para nós a mente de Cristo. A verdade nos libertará. Vamos estar mais do que nunca atentos para perceber que a vinda do Senhor está próxima. Aqui no versículo 26 do capítulo 8 diz que essa visão de Daniel é para tempos distantes, é para o futuro. Vamos nos preparar, porque os sinais da vinda do Senhor, que estão descritos em Mateus 24, os sinais estão cada dia mais evidentes. O Senhor Jesus em breve volta. Que a nossa luz esteja acesa, a lamparina esteja acesa e tenhamos a reserva do azeite, como o Senhor Jesus falou, que a sua noiva, a igreja, deve estar aguardando que Ele nos busque, que Ele venha e que Ele arrebate a igreja. E assim, a gente tem que estar muito prevenido, muito preparado, com bastante discernimento, para que os propósitos do Senhor se cumpram nas nossas vidas e a gente não fique desapercebido desses últimos tempos e nem sejamos enganados, porque a palavra diz, quando disserem a paz e segurança, aí vai haver repentina destruição. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.